Olá, meus amigos e minhas amigas. Novamente, cirurgia geral com o professor João Ricardo, falando o tema infecção em cirurgia. Extremamente importante na nossa prática cirúrgica, seja qual for a área que a gente vai abraçar dentro das inúmeras que existem aí para que a gente faça nossos procedimentos. Então, conceitos elementares, básicos. O que é uma infecção cirúrgica? É uma infecção de tratamento cirúrgico, operado ou não. Por exemplo, eu tenho lá uma necrose infectada de um determinado tecido. Ela é cirúrgica. Por quê? Porque ela merece o tratamento cirúrgico. Se você for operar ou não, ela continua sendo uma infecção cirúrgica. Uma peritonite. Ela merece um tratamento cirúrgico para o restabelecimento do paciente. Então, ela é uma infecção cirúrgica. Também uma infecção de ferida cirúrgica, de uma ferida traumática, quer dizer, é a tal da infecção do sítio cirúrgico. Fiz lá minha cirurgia, teve um abscesso de parede, é uma infecção cirúrgica. Uma infecção regional após uma cirurgia ou trauma. Fiz lá a minha cirurgia no membro inferior e o paciente tem lá uma flogose, uma erisipela, alguma coisa. Uma bacteremia ou mesmo septicemia, né? Uma infecção sistêmica num paciente operado. A infecção obtida no hospital num paciente cirúrgico. Quer dizer, o paciente foi lá, ele foi operado de determinada situação e ele adquiriu uma infecção, seja ela relacionada ao sítio da operação, seja ela uma infecção sistêmica, infecção urinária, pneumonia e assim por diante, né? Que são as infecções em órgãos distantes num paciente submetido ao tratamento cirúrgico. Então, de posse desses conceitos aqui, vamos aprofundando. Primeira coisa que é um grande problema. O paciente chega para se restabelecer, você colocou lá seus fixadores, provavelmente isso aqui era uma fratura exposta, porque, né, o fixador é um tratamento adequado, e você tem lá um ato infeccioso ali, inflamatório, que vai retardar muito as condutas e o restabelecimento desse paciente. Alguns outros conceitinhos também a gente precisa focar. Infecção é um processo de uma inflamação com agente infeccioso. Bacteremia são as bactérias circulando pelo sangue. E nós temos também a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que não necessariamente indiquem infecção. O que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Frequência cardíaca em cima de 90, respiratória acima de 20, temperatura axilar acima de 38, abaixo de 36, leucócito acima de 12.000 ou abaixo de 4.000, com os bastões acima de 10%. Então, essa é uma síndrome da resposta inflamatória. Se eu tenho uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica com infecção, eu tenho sepse. Se eu tenho essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica com a infecção que chama sepse, e aliado a isso eu tenho instabilidade hemodinâmica que requeira droga vasoativa, noradrenalina, por exemplo, eu tenho choque séptico. Então, essas definições não são inerentes aqui à cirurgia do trauma, à cirurgia geral e etc., são universais, usados aí em medicina intensiva, clínica médica, pediatria, todos esses conceitos. Então, também isso vai balizar bastante as nossas situações. E outros conceitos interessantes também é que a infecção cirúrgica ela pode ocorrer até 30 dias após o ato cirúrgico. Poxa, foi operado de hérnia inguinal, fez infecção urinária 20 dias depois. É infecção cirúrgica? Pois é. O conceito tem isso. Agora, se ele colocou uma prótese no joelho, uma tela cirúrgica, até 1 ano após a instalação dessa prótese, a gente vai considerar uma infecção cirúrgica. E lembra que infecção é responsável por até 80% da mortalidade do doente cirúrgico. E ela é a terceira posição em infecções no serviço de saúde. De 14% a 16% das internações e das infecções existentes no serviço de saúde são relacionadas a infecções
pós-período operatório. Então, temos uma importante área para abordar e para a gente tomar o nosso cuidado. Alguns elementos são necessários. É aquela coisa que a gente fala, a infecção não é para quem quer, é para quem pode. Então, eu tenho que ter um hospedeiro suscetível. Então, aquela gama de pacientes que tem deficiência imunológica, idade, obesidade, tabagismo, uma série de outros fatores, eles têm mais predisposição a ter. O agente infeccioso, é claro, agentes mais virulentos, agentes menos virulentos. E no caso da infecção cirúrgica, uma coisinha assim preponderante é um espaço fechado ou não perfundido. Por isso que quando eu tenho um abscesso, eu tenho que drenar, abrir, esvaziar. Por quê? Porque aquilo é um espaço fechado. Ele não é perfundido. Então a bactéria, a bacteriada, nada de braçada, vamos dizer assim. Se eu tenho lá um abscesso de parede e minha cicatriz está fechada, no espaço fechado e não perfundido, eu tenho uma possibilidade de fazer a proliferação bacteriana maior. Então, por isso eu preciso abrir esses espaços. Então, com esses elementos aqui, a gente vai começando a imaginar até o porquê de algumas condutas e o porquê de alguns manejos. São bastante interessantes. Então, olha lá, os fatores de risco: obesidade, desnutrição, proteína, cicatrização, resposta metabólica ao trauma, aquela coisa que a gente estuda sempre em clínica cirúrgica, choque. Por que choque? Má perfusão tecidual. E para minha célulazinha ficar fortinha, para ela combater as infecções, eu preciso do metabolismo aeróbico funcionando. Se eu tenho necrose de tecido, isquemia do tecido no choque, eu tenho comprometimento. Câncer, a quimioterapia que altera toda a quimiotexia de neutrófilos, macrófagos, corticoides imunossupressores que também causam esse problema, diabetes não descompensado, infecções à distância, bacteremia, tudo isso são fatores de risco sistêmicos bastante importantes. E a quimioterapia, né, muitas delas causam trombose, obliteração de vasos, e aí diminui a perfusão tecidual, também é bastante chato. Fatores locais, os espaços fechados, que nós já colocamos, desvitalização e necrose tecidual, corpo estranho, baixa perfusão, hipercapnia, acidose. E aquela coisa, quando a gente fala em desvitalização e necrose tecidual, nós estamos falando em técnica e tática cirúrgica. Então, na hora que você estiver operando lá, é aquela história. Você está operando a célula, o vaso sanguíneo. Então, a preservação do tecido viável, sem sofrimento isquêmico, vascular, isso é muito importante. Então, aqueles descolamentos, aquelas coisas, quando elas não são necessárias, você está causando mais mal do que bem para o seu doente. Então, vamos fazer aqui uma definição. Infecção do sítio cirúrgico. Infecção do sítio cirúrgico, quando a gente está falando, é a infecção lá do local operatório. Então, pele, tecido subcutâneo, músculo aponeurótico e depois a cavidade que eu invadi. Se é que eu invadi uma cavidade, às vezes a cirurgia é superficial. Então, a infecção do sítio cirúrgico leva em consideração o processo inflamatório com presença de bactérias, né, que é o processo infeccioso, nesses compartimentos aí que eu operei. Então, ela pode comprometer a ferida ou os órgãos e os espaços abordados com a operação. Então, esse é um conceito bastante corriqueiro. E a gente tem a classificação, né? A pele com subcutâneo, que é a pele propriamente dita, depois fáscias e músculos, e os órgãos e as cavidades dos espaços. Se eu tenho infecção em pele e tela subcutânea, eu tenho uma infecção incisional superficial. Se eu tenho face e músculos, eu tenho uma infecção de sítio cirúrgico incisional profunda. E se eu tenho comprometimento da cavidade, eu já tenho uma infecção de sítio cirúrgico de órgão e cavidade. E elas têm, logicamente, consequências e também manejos diferentes para que a gente aborde. Então, uma infecção superficial muito comum é o abscesso de parede. Fiz lá a minha cirurgia, fechei a pele, aqui uma esternotomia numa paciente com tela subcutânea proeminente,
eu tenho uma infecção superficial envolvendo a pele e a tela subcutânea. Olha aqui, um rio de pus aqui. Ah, que loucura, qual que é a conduta aqui? Isso eles perguntam muito em questões, em provas de residência. Abriu a ferida, meu amigo, lava com soro fisiológico. Agentes antissépticos, evita-se de usar antibiótico tópico, seleciona a microbiota. E se eu não tiver uma correspondente sistêmico importante, muitas vezes, e na maioria das vezes, o cuidado local aqui vai ser suficiente para eu restaurar e eu ter o controle desse abscesso de parede. O legal dessa foto aqui é que ele mostra uma conduta adequada, porque às vezes eu tenho um abscesso de toda a incisão, uma infecção superficial de toda a incisão, e eu tiro 2 pontinhos, começo a passar sonda, irrigar com soro fisiológico. Não, eu estou mantendo uma estrutura fechada. Infecção de sítio cirúrgico, abscesso de parede, merece a abertura da incisão, expõe isso, favorece o tecido de granulação, favorece a limpeza mecânica desse sítio operatório. Então, essa é a conduta adequada. As infecções profundas já comprometem fáscias e músculos e, eventualmente, com necrose e tal, eu preciso fazer determinados debridamentos para que a gente restabeleça. E a infecção cavitária, o exemplo é a peritonite, e a peritonite merece uma atenção toda especial, lembrando sempre que a cavidade peritoneal é impossível de ser drenada como um todo. Então, muitas vezes, quando eu tenho abscessos localizados, eu abordo aquele abscesso. Se eu tenho peritonite difusa, às vezes vale a pena deixar a cavidade aberta e 2, 3 dias eu vou lá e lavo novamente, deixo ela fechada ou não, isso são outros 500, relacionados aí assim do compartimento abdominal, todo mundo sabe disso, mas é muito importante na infecção cavitária eu também remover esse foco. Aliás, como que cirurgião trata mesmo infecção? Isso aí eu vou falar muitas e muitas vezes para vocês guardarem. Olha, infecção cirúrgica se aborda retirando o foco, debridando o tecido desvitalizado e impedindo com que o foco se refaça. Então, retiro o foco, lavo, retiro. Debrido o tecido desvitalizado, necroses, debrido, deixo limpinho. Impeço que o foco se refaça. Ou irrigo, ou dreno, ou lavo de novo, ou deixo aberto a pele, enfim, faço qualquer coisa para esse foco não refazer. Tá? Então, essa é a maneira que o cirurgião aborda uma infecção de sítio cirúrgico, seja superficial, profunda ou intracavitária. Temos infecções outras, como por exemplo a infecção urinária, que são infecções à distância, vamos dizer assim, daquelas infecções que ocorreram durante o momento cirúrgico. A infecção urinária é a segunda infecção pós-operatória mais frequente. A primeira é do sítio cirúrgico, acabamos de falar ali. E a gente sabe as definições, acima de 100 mil bactérias, colônias de bactérias por ml de urina, nós podemos ter disúria, febre, calafrio. Cuidado com a disúria, porque às vezes o paciente está com sonda vesical. E lembra uma coisa, que 40% a 50%, após 10 dias do uso de sonda, tem predisposição aí de ter uma infecção. Agora, se eu uso sistema coletor aberto, praticamente todo mundo vai ter coleção. Mas que loucura, ninguém usa mais sistema coletor aberto, mas eventualmente pode utilizar. Então, o sistema coletor fechado, ele é extremamente adequado, não para mensuração da urina, mas para o controle da infecção. Claro que essa sonda precisa ser trocada a cada 7 dias, seria o adequado, somente esses pacientes que estão criticamente enfermos, eles precisam aí de muito tempo de cateterismo vesical. Já a infecção respiratória, que também é bastante comum, a terceira infecção pós-operatória mais frequente. Elas podem ser de vias aéreas altas e vias aéreas baixas. As traqueobronquites, elas são muito comuns, vias superiores, e às vezes elas passam determinados sufocos pela gente, né? Porque quando a gente opera, está lá 5, 6 dias de pós-operatório, você observa um paciente com febre ou com sinal infeccioso ou leucocitose, você já fica preocupado com a sua cavidade, se tem um abscesso, alguma coisa, aí você olha, está lá uma bela de uma amidalite, de uma faringite purulenta, e isso realmente pode acontecer e não é tão infrequente assim. E temos também as vias aéreas baixas, que são as pneumonias, que levam a febre alta, dor, dispneia, e tem uma elevada
morbimortalidade, principalmente em pacientes suscetíveis, idosos, diabéticos, pacientes que se mobilizam mal. E lembrar aquela outra situação que é o abscesso pulmonar e o empiema pleural. O abscesso pulmonar, eu tenho um abscesso dentro do pulmão. Lembra, abscesso eu tinha um espaço virtual e aí eu tenho a coleção purulenta. O empiema eu tenho um espaço natural, como por exemplo a pleura, a bexiga, por exemplo, a vesícula dentro dela, empiema de vesícula, empiema de bexiga, empiema pleural. Agora, abscesso pulmonar já é dentro do parênquima. E eles têm uma gravidade bastante importante. Os empiemas, normalmente relacionados com situações pós-pneumônicas, e os abscessos com aspirações, pessoas idosas, imunocomprometidas, também é muito importante. Então, se nós temos suspeita, somente de uma pneumonia, o exame de imagem é bastante importante. Agora, se você operou o abdômen do seu doente, principalmente o abdômen superior, se ele tem um derrame pleural, um empiema, pneumonia basal, lembra da possibilidade de eu ter alguma coisa infecciosa abaixo do diafragma, fazendo uma irritação pleural secundária. Então, é aquela coisa que eu recomendo. Olha, infecção pós-operatória, eu tenho pneumonia basal, derrame basal ou empiema, cuidado com o abscesso subfrênico. Então, eu vou procurar. E algumas vezes, a resolução do abscesso subfrênico é a resolução da parte pleuropulmonar, sem a gente fazer grandes abordagens no tórax. Então, olha só, as pneumonias pós-operatórias, elas não têm o mesmo padrão da comunitária. Muitas vezes elas são multimicrobianas, têm uma relação importante com gram-negativo. Aqui a gente vê uma pneumonia basal, parece uma pneumonia comunitária, não tem derrame, então provavelmente não deve ter nada embaixo desse diafragma. Mas quando eu vejo uma com um derramezinho, eu fico meio píssico, como é mais ou menos esse quadro aqui. Olha o derrame pleural. Né? Essa imagem radiológica aqui é convexa, a famosa linha de Damasio, né? Que os antigos autores franceses, hoje em dia ninguém pergunta mais isso, é tipo uma cultura inútil, tá? Só estou relembrando. Então tem um derrame pleural aqui, né? Era um empiema, alguma coisa? Então vamos mapear direitinho que pode ser um abscesso subfrênico. E não é o mesmo raio-x, é só mostrando uma imagem radiológica característica, mas essa imagem já é tardia, parece uma bolha gástrica. Por quê? O abscesso ele produziu gás e quando você coloca na posição supino ou sentado, o gásinho sobe e você tem uma imagem hidroaérea aqui embaixo do diafragma direita. A esquerda é mais difícil de identificar porque você tem a bolha gástrica natural. E é óbvio, a ultrassonografia ajuda demais e a tomografia nem pensar, né? Tomografia é o tanto de auxílio que ela pode dar, inclusive ela pode me mapear, porque se esse abscesso não tiver septos, eu posso me beneficiar, por exemplo, de uma punção percutânea, deixo o meu dreninho lá, lavando, irrigando e não preciso fazer uma abordagem. Né? Cansei ao longo da minha vida ver uma imagem dessa, fazia um raio-x em perfil para ver se era anterior ou posterior. Posterior, você fazia a ressecção da 12ª costela, entrava sem contaminar a cavidade peritoneal. Anterior, você fazia aqui uma incisãozinha de Kocher subcostal, ia lá e drenava seu abscesso. Agora, com a possibilidade das drenagens percutâneas em casos selecionados, ficou muito legal, muito menos agressivo com o paciente. Mas eu preciso ter a suspeita clínica e o diagnóstico desses pacientes. Então, vamos fazer uma questão aqui para a gente brincar um pouco. As infecções cirúrgicas acometem cerca de 5 a 15% dos submetidos a procedimentos cirúrgicos. Os fatores que mais influenciam essas taxas são os tipos de cirurgia, as doenças associadas e os aspectos técnicos. Com relação aos tipos de infecção que acometem o paciente cirúrgico, a mais comum é infecção tipo órgão-espaço, infecção incisional superficial, pneumonias, urinária ou nenhuma delas? Bom, a gente sabe que da infecção cirúrgica, a infecção do sítio cirúrgico, ela é a mais comum. Órgão-espaço é sítio cirúrgico, incisional superficial é sítio cirúrgico. Qual que é mais comum? Intracavitária ou abscesso de parede? Infecção
incisional superficial realmente são as infecções mais comuns, mesmo porque pode acometer procedimentos cirúrgicos que a gente não abordou a cavidade. Então, só por isso elas já seriam naturalmente mais frequentes. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui a nossa viagem por essas infecções, falando de fatores relacionados às causas que nós temos na infecção. Os fatores bacterianos, porque na maioria das vezes a infecção lá do sítio cirúrgico, seja ela superficial, seja ela profunda ou cavitária, ela não é uma bactéria que veio lá do além. Normalmente ela é uma bactéria da nossa microbiota natural. Por exemplo, na cavidade, perfurou o estômago e o duodeno. Lá as bactérias mais comuns são essas. Perfurou o cólon, as bactérias. Então, elas são as causadoras da infecção. Da mesma maneira, as infecções superficiais também. Claro que eu tenho agentes etiológicos causando problemas infecciosos e isso a gente tem que levar em consideração também. Então, se os fatores bacterianos inerentes do próprio paciente, eles são importantes, então o controle desses fatores, a técnica tática cirúrgica adequada, provavelmente vão ter algum impacto aí na prevenção dessas lesões. A duração do procedimento também, eu fiz o mesmo procedimento em 1 hora e o outro demorou 4 horas, com muito descolamento, isquemia e etc., as bactérias deles vão ficar mais animadas em causar algum problema. O tipo de ferida é óbvio, os pacientes que estão lá numa UTI onde tem contaminações, e aí o doutor pegou com a mão num paciente, não escovou a mão, não lavou, não colocou seu EPI, se era um paciente em isolamento de contato, isso tudo transmite infecção. Se o paciente já teve antibiótico terapia precedente, a microbiota dele já não é a mesma. Se foi raspado os pelos, a gente sabe que nós temos uma microbiota superficial muito mansinha, mas um pouquinho mais intensa em camadas mais profundas, e eu raspando, lesando essa pele, eu tenho condições para que eu aflore essa microbiota. Então, por isso que a gente usa, hoje em dia, evita-se de fazer tricotomia, raspagem dos pelos. Faz-se a tosa dos pelos, cortando os pelos seria o melhor. E claro, a resistência bacteriana, o número de bactérias, a resistência, tudo isso são fatores que devem ser muito levados em consideração. A gente vai prevenir, é claro, cuidando da nossa técnica, da nossa tática, das tricotomias, fazendo banho pré-operatório, escovando os dentes desses pacientes antes de ser anestesia geral. Tudo isso é muito importante, mas a prevenção, usando apropriadamente antibióticos, ele também tem uma grande importância. Então, por isso tem aquelas classificações de cirurgia limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada, que vai nos orientar para que tipo de antibiótico profilático, quando é necessário, quando não, e quando a gente precisa de usar o antibiótico terapêutico. Os pelos, já fiz um comentário, e a manutenção da glicemia é muito importante, porque estágios de hiperglicemia, comida para bactéria, gente. Então, existe um conceito de infecção cirúrgica universalmente, aí, mundo civilizado afora, que você não deveria, numa cirurgia eletiva, levar um paciente com a glicemia acima de 130, não tem condição. E além do que, a normoterapia perioperatória seria muito importante, quer dizer, manter as condições de regulação térmica adequadas, também no intuito de prevenir a infecção operatória. Então, as estratégias utilizadas, muito legais, a profilaxia adequada, a vigilância epidemiológica, as comissões de CCH, elas são píssicas, a tricotomia, não fazer raspagem e cortar os pelos com as maquininhas próprias, a antisepsia da mão e da pele do paciente, os materiais. Parece óbvio isso aqui, né? Esse cara tá louco, né? Eu estou aqui quase acabando meu R2, sou um cirurgião e o sujeito me falando isso. Mas não é tão óbvio assim quanto parece não, sabe? Às vezes, na hora da pressa, alguma coisa, esses dados são esquecidos. Ou, às vezes, os conceitos vão passando de geração para geração e as profilaxias antimicrobianas, às vezes, não estão no guideline atualizado das comissões de infecção hospitalar, e eu estou lá, cirurgião, prescrevendo e fazendo a profilaxia de forma inadequada. Em relação à técnica, e eu insisto muito com isso,
é muito engraçado. No começo do ano, quando o R1 está virando R2 e o R0 está virando R1, está começando, aumenta a incidência de abscesso de parede, porque eles abrem a pele. Por quê? Excesso de manipulação, excesso de descolamento. Em vez de pegar a compressa e fazer a compressão para ela absorver o sangue, fica raspando e lesando o tecido. Quer dizer, judiando do tecido. Então, a manipulação adequada, manutenção do suporte vascular, controle do sangramento, seja hemostasia, prevenção de hematoma e seroma, necrosou, debridou, remoção de corpos estranhos desnecessários, tudo isso faz parte da técnica operatória sua em campo que você tem que respeitar. Legal, gente? Então, fizemos, por enquanto, um apanhado aí desses conceitos de infecção cirúrgica. E eu quero citar agora para vocês algumas infecções cirúrgicas que são muito manjadas e que a gente acaba não estudando assim, de uma forma muito focada, como uma doença específica. Seja lá em doenças de pele, seja ela em doenças cavitárias, em gastroenterologia e essas coisas tudo, e acabam tendo uma repercussão para a gente. Então, eu gostaria muito de tecer um parêntese aqui na nossa aula e comentar sobre esses tipos de infecção, que são infecções cirúrgicas, na maioria delas, que merecem uma atenção própria aqui do amigo cirurgião, que é o furúnculo e o carbúnculo, a hidroadenite supurativa ou hidrosadenite, a erisipela e a celulite, a fascite necrotizante, a gangrena gasosa e o tétano, nosso famoso tétano, que a gente... Ah, mas existe tétano ainda? Existe sim. Bom, o que é furúnculo? E o carbúnculo? Furúnculo todo mundo sabe, todo mundo já tem. É um folículo piloso infectado, normalmente por bactéria da minha própria microbiota, e eu tenho aqui, ó, um orifíciozinho, normalmente com compressa morna, ele vai romper espontaneamente, não vai merecer tratamento nenhum. Então esse é o furúnculo. Mas, quando essa infecção disseca e ela faz fistulização, ou seja, tem várias áreas de saída de secreção, eu chamo isso de carbúnculo. E é interessante que esse conceito de carbúnculo, que é uma ferida cutânea com várias fistulizações ou vários orifícios, se ela for no segmento posterior corporal, ela chama antraz. Então, o antraz, na verdade, é atrás. Tá? Então, qual que é a diferença básica? No furúnculo, a drenagem aqui é suficiente, vai se restabelecer. No carbúnculo, eu tenho uma área necrótica, uma área de potencial hipovascularização. Então, eu preciso fazer a ressecção de toda essa lesão. Então, quando alguém perguntar para você, como é que eu trato um antraz? Eu tiro a pele e faço um buraco. Vai ficar aberta? Isso. Na hora que granular, aí você vê se vai rodar um retalho, se vai fazer um enxerto, ou se vai deixar por segunda intenção, não importa. Mas lembra dessa situação que você vai precisar fazer uma ressecção aqui no nosso amigo carbúnculo ou num antraz. Outra situação chata para burro é a hidradenite supurativa, principalmente na região axilar, que ele faz abscesso crônico das glândulas sudoríparas e retração cicatricial na hora que o processo agudo passa a processo crônico. E retração cicatricial na axila é ruim, porque aí você tem dificuldade na movimentação do braço. O agente normalmente é um estáfilo. Então você vê várias comunicações fistulosas, somente na região axilar. Se eu faço uma ressecção e trago imediatamente, eu vou ter uma impossibilidade da minha amplitude de movimentação se eu faço uma retração. Às vezes, eu tenho pele sobrando e eu tenho uma condição de fazer a ressecção e aproximar, confrontar bordo a bordo sem comprometimento. Mas, muitas vezes, eu preciso fazer determinados retalhos para que eu faça a cobertura da área lesada e eu tenho reconstituição aí da integridade anatômica e funcional dessa região.
Então, lembra da hidrosadenite supurativa. Vai fazer abscesso, vai drenar, vai fazer abscesso, drenar. Não adianta ficar fazendo cultura, antibiograma, usar 400 milhões de antibiótico, e esse a gente vê muito isso nesses pacientes, aí chega lá para a gente, cirurgião geral, opa, peraí, vem cá. Vamos fazer a ressecção como manda o figurino, porque essa é a maneira de você curar uma hidrosadenite supurativa. A erisipela, muito vista, principalmente pelos cirurgiões vasculares, os angiologistas, é uma infecção superficial. Inclusive, ela pode ter bolha, né? A erisipela bolhosa, normalmente é um streptococcus do grupo A que causa a erisipela. E o quadro é infeccioso, hiperemia, lembra da reação ganglionar proximal, que normalmente na região inguinal, e a gente precisa tratar geralmente com antibiótico terapia adequada com espectro para o estreptococo do grupo A. Já a celulite, e aí vem um conceito legal, porque a nossa celulite cirúrgica não é a celulite da revista Caras. A celulite da revista Caras, da revista da novela, ou que seres humanos do sexo feminino se preocupam muito, né, que é a gordura subcutânea localizada. Estética é uma coisa, celulite para nós é uma infecção não supurativa em tecidos mais profundos, lá na tela subcutânea. Por streptococcus, estafilococcus, seria quase que uma erisipela em outros lugares que não de membros inferiores. Então, uma maneira interessante da gente guardar seria assim, olha, a erisipela é uma celulite lá do membro inferior. A celulite na outra região é como se fosse uma erisipela aqui de outro lugar. Tá? Não contem isso para ninguém, que é só um macete para a gente guardar, até para a gente estabelecer o tratamento. Olha aqui, na pálpebra, inclusive a pálpebra é um tecido macio, né, que faz grande edema, fácil de descolar, e o tratamento adequado também, antibiótico terapia. Se formar um abscesso, aí a gente fazia a drenagem. Outra infecção muito importante em prática cirúrgica, que a gente tem que ter percepção para fazer o diagnóstico e agir de forma enérgica, é a fascite necrotizante, a famosa fascite necrotizante, que é uma associação polibacteriana sinérgica. Normalmente está envolvido estréfilo, estáfilo, anaeróbios e aeróbicos gram-negativos. Ele tem um comprometimento facial mais profundo do que na pele. Então, às vezes, você vê uma lesão cutânea, tamanho dessa mão aqui, mas o comprometimento facial, ele já acometeu, facial muscular. Então, numa suspeita de fascite necrotizante, às vezes tem uma abscesso, não adianta eu fazer um buraquinho, colocar um dreninho de Penrose. Então, eu tenho que ter uma grande suspeita que é uma fascite. E como que eu tenho uma grande suspeita? Eu tenho um grave acometimento sistêmico. E muitas vezes o processo de dor, ele é muito intenso, não só no local que está exteriorizando aquele abscesso, aquela lesão. Também o comprometimento do fáscia. Posso ter formação de gás, crepitação também. E o tratamento cirúrgico, ele tem que ser extremamente agressivo. E vou contar um segredo para vocês que vocês não esqueçam. O tratamento cirúrgico, a ressecção da pele, ela tem que ser igual ao tratamento e a ressecção do fáscia. Quer dizer, está descolando pelo fáscia. Eu tenho essa pele íntegra, essa pele lesada. O fáscia embaixo da pele íntegra está lesado. Eu vou ressecar a pele íntegra também, porque a vascularização vai ser comprometida, essa pele vai necrosar. E como em tratamento de infecção eu não posso deixar a cavidade fechada, eu tenho que expor essa lesão. Então, tem que ter coragem e fazer um buracão nesse paciente, que é a chance que ele tem de viver. Então, o tratamento cirúrgico, ele é agressivo. Agressivo não significa eu tratar com raiva, não. Significa eu tratar de forma adequada e fazer o que é preciso. Então, dor exacerbada, hiperestesia cutânea, comprometimento sistêmico, múltiplas fístulas, gás no subcutâneo, ele tem um descolamento. Então, veja aqui, uma área de um abscesso com necrose. Não adianta eu tirar só essa areazinha. Provavelmente o descolamento facial ele esteja ali até a região axilar. Então, a ressecção tem que ser ampla.
vai por mim. Eu já fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, quando eu tenho uma lesão, é outro exemplo, eu tenho que retirar esse foco, ó, fez hemostasia, ficou tudo lindo aqui, ó. Não tenho mais nenhum sinal de necrose. Então, tirar o foco, debridar o desvitalizado e impedir com que o foco refaça. Tem que dar antibiótico? Claro, ele tem uma reação sistêmica, bacteremia, pode ter septicemia, até choque séptico. Dá para esperar a cultura e antibiograma? Não. Então, cobertura para aeróbico gram positivo, para aeróbico gram negativo, para anaeróbico gram positivo, também é bastante importante. Então, eu tenho que fazer uma associação polimicrobiana aqui para o meu paciente. Uma forma característica de fascite necrotizante é quando ela é no períneo, chamado síndrome de Fournier. Geralmente, paciente diabético, resultando de uma infecção localizada na região perineal. Muitas vezes, após um abscesso perianal, principalmente paciente diabético, descola o escroto, a bolsa escrotal, levando à necrose. Não tenham dúvidas, vai fazer a ressecção da pele doente, ou lá, inclusive, é do local onde era a fístula perianal, expôs aqui o testículo, vai curar. Se vai ser segunda interção, retalho plástico, enxerto, alguma coisa, reconstrução é depois que o paciente está restabelecido com o seu tecido de granulação preservado. Outra situação que é, inclusive, no meu ponto de vista, mais intensa, mais grave, mais fulminante que a fascite necrotizante é a gangrena gasosa, causada por um agente chamado Clostridium perfringens. Ele faz uma extensa destruição tecidual, fazendo crepitação do tecido. Tem uma alta mortalidade. Uma vez eu peguei um caso semelhante a esse, fiz a desarticulação do membro desse paciente, e, infelizmente, deu 12 horas após o procedimento, ele estava fulminado de sepse. Ele realmente tem uma alta mortalidade. E a conduta, claro, de ressecção retirada do foco é a chance que esse paciente tem para sobreviver. O tétano também é um outro tipo de infecção interessante, normalmente feridas hipóxicas contaminadas pelo Clostridium tetani, ainda tem gente não vacinada, ele faz uma irritabilidade nervosa e depois contração muscular devido à toxemia dessa bactéria, levando uma posição de opistótomo. Eu nunca vi uma posição de opistótomo clássico, mas eu já vi o doente paralisado. Uma vez foi bastante interessante que a paciente chegou paralisada e as pessoas acharam que eram DNV, piti, estado emocional, reação aguda, ansiedade, essa coisa toda, e estava quietinha. E o que tinha acontecido? Ela tinha uma ferida de membro inferior e foi tratar com uma lama de argila, alguma coisa que estava na moda lá, e arranjou um belo tétano. Lembra-se que as pessoas precisam ser vacinadas contra tétano, isso faz parte do calendário regular de vacinação, e os ferimentos sujos, contaminados, que as pessoas não tenham sido vacinadas, lembrar do soro antitetânico, que é bastante importante. E perguntam sobre isso? Perguntam. Infecção cirúrgica é o prato do dia do cirurgião. Sobre a infecção do sítio cirúrgico, é incorreto afirmar que... O que está errado aí? Bactérias causadoras estão relacionadas à flora bacteriana presente na área anatômica do procedimento cirúrgico. Bom, se tiver errado isso, o João Ricardo aqui falou errado, porque ele falou exatamente isso. Estáfilo é o germe causador mais comum. A infecção é superficial, de pele, é a mais comum. Será que o estáfilo que está na pele é o mais comum? Tabagismo e obesidade não aumentam o risco de infecção do sítio cirúrgico. Será que ser obeso, fumar, não aumenta a possibilidade? É a infecção hospitalar mais comum em paciente cirúrgico. Desnutrição e neoplasia maligna são fatores de risco. Logo, a alternativa errada é tabagismo e obesidade não aumentam o risco de infecção do sítio cirúrgico. Eles aumentam, sim, senhor. São fatores de risco. Legal. Falando em infecção e cirurgia, um conceito bastante interessante, importante, para que a gente minimize o impacto até a previne, é o conceito do antibiótico profilaxia em cirurgia. Isso aí é universalmente aceito,
protocolos de cirurgia segura, comitês de infecção hospitalar, cada vez mais presentes nesse raciocínio, fazendo com que a gente tenha um uso racional do nosso antimicrobiano, para que a gente atinja o nosso objetivo, não use de menos e nem a mais que fica selecionando resistência bacteriana. Então, a gente tem que entender que a finalidade profilática, ela se baseia naquela história da gente prevenir uma infecção por um agente conhecido ou fortemente suspeito. Habitualmente é uma dose única, mas ela pode ser replicada aí em curta duração, 24 ou às vezes até 48 horas. E quando eu tenho um uso curativo, quer dizer, se eu desejo prevenir e fazer uma dose inicial de pequena duração, porque ele tem uma possibilidade, é um uso profilático. O uso curativo, não. Eu já tenho um processo infeccioso bem estabelecido. O doente tem infecção. Por exemplo, uma apendicite aguda com peritonite localizada. Eu não vou usar antibiótico profilático. Ele já tem infecção. Eu vou usar antibiótico curativo. Preciso esperar a cultura antibiograma? Não vai dar tempo, porque ele está com infecção hoje e ela vai demorar um pouquinho. Então, eu uso um antibiótico empírico baseado na microbiota que está causando estrago lá. Por exemplo, uma apendicite aguda não é E. coli e bacterióides frágeis, então é em cima dele que nós vamos. Se a infecção for muito extensa, eu posso usar um antibiótico, prolongando a sua duração. Se for uma ação curta, eventualmente antibióticos de curta duração. Agora, eu preciso classificar o tipo de cirurgia para saber se eu tenho essa necessidade do antibiótico profilático ou do antibiótico terapêutico. Não é verdade? Então, olha só, a classe 1 é a ferida limpa, é a cirurgia limpa. Ferida operatória não estava infectada, não tinha processo inflamatório, nem no trato respiratório, genital, digestivo, urinário. As feridas são fechadas primariamente. Vamos imaginar aí um procedimento cirúrgico. Eu fiz uma tireoidectomia. Paciente rígido, estável, sem nenhum tipo de infecção. Uma cirurgia superficial, não teve manipulação em nenhum foco infeccioso, nenhuma cavidade colonizada. Fiz uma herniorrafia umbilical sem colocar prótese, tela. São conceitos de feridas limpas. Vocês vão ver mais para frente que não necessariamente eu preciso usar antibiótico profilático. Aliás, eu não preciso usar antibiótico profilático nessas situações. Classe 2 são feridas limpa contaminadas ou potencialmente contaminadas, que eu tenho uma ferida operatória onde o trato respiratório, digestivo, genital, urinário, eles são invadidos. Agora, sob condições controladas e livres de contaminação não usual. Então, estou lá operando minha colecistectomia, teve um furinho na vesícula, quer dizer, foi invadido o meu tecido. Vamos lá, tirar um cálculo da bexiga, por exemplo, por via aberta. Fiz lá minha incisão suprapúbica, abri a bexiga, tirei e fiz a rafiazinha. Vamos lá fazer uma cirurgia, sei lá, reconstituição de uma cistocele. Então, a penetração numa cavidade colonizada, ela foi, ou trato digestivo, urinário ou respiratório, ela foi abordada por maneiras controladas, não teve uma contaminação. Já na classe 3 contaminada, eu tenho operações com crédito maior da técnica estéril, contaminação grosseira do trato gastrointestinal, ou operações hoje foram encontrados processos inflamatórios não purulentos agudos. Por exemplo, estou lá operando meu carcinoma de cólon transverso, seja por videolaparoscopia ou por cirurgia aberta. Hoje em dia quase não se prepara mais o cólon. E eu fiz lá a aberturinha da minha para colocar meus grampeadores. E saiu um cocôzinho ali que eu aspirei, não deixei contaminar. Então, essa é uma cirurgia contaminada. Ou aquela apendicite catarral, que eu tenho um foco infeccioso ali, já com uma fibrina, alguma coisinha, então eu tenho uma ferida contaminada. E na classe 4 é uma ferida suja, uma cirurgia infectada, que eu já tenho uma ferida traumática antiga, ou já tenho lá tecido desvitalizado, ou então infecções clínicas relacionadas
perfuração de vísceras, seja uma úlcera perfurada, um apendicite com peritonite, não, os organismos estão presentes antes da intervenção. Então, elas já são infectadas, diferentes da contaminada que eu expus o campo operatório, as bactérias naquele momento. Aqui na infectada, eu já tenho uma situação que eu já tinha infecção bacteriana. Na infectada, é óbvio que eu vou usar antibiótico terapia, quer dizer, terapêutica mesmo. Na contaminada, eu posso usar terapêutica, mas com uma duração menor. Na limpa, não preciso. Agora, na potencialmente contaminada, que foi aquelas áreas colonizadas, o trato digestivo, urinário, respiratório, a profilaxia está muito bem empregada. Então, que critérios que nós vamos utilizar para esse antibiótico terapia profilática? Perfis de eficácia, é óbvio, e relacionado com aquele sítio cirúrgico. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia que eu tenho uma abordagem lá da junção esôfago-gástrica, ali eu tenho anaeróbio, por exemplo. Então, o agente terapêutico vai ser para essa flora, vias urinárias para a flora específica e assim por diante. E esses antibióticos vão ser administrados de forma venosa em concentrações bacterianas lá no momento da incisão. E eles têm que manter o nível terapêutico enquanto durar a cirurgia. Se a cirurgia for maior do que o nível terapêutico do antibiótico, você vai replicar a dose durante o ato operatório. Então, existem lá, de acordo com um determinado tipo de antibiótico, as necessidades. Esse é 2 horas, esse é 4 horas, para você fazer o repique ali da sua dose. Então, olha só os princípios. Usar em situações que tem sido demonstrado eficácia com infecção de redução de infecção do sítio cirúrgico. Então, esses conceitos de usar as antibiótico profilaxia, ele tem realmente demonstrado eficácia. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, e isso é bastante importante, é aquela história da cirurgia limpa. Lembra que eu dei o exemplo, uma tireoidectomia ou uma hérnia umbilical, que eu não usei prótese ou tela. Não preciso usar antibiótico nenhum, nem profilático. Mas se na cirurgia limpa eu usei um tipo de prótese, por exemplo, uma tela, aí já se faz necessário eu usar antibiótico profilaxia da mesma forma como se eu usasse na potencialmente contaminada, que aí são os usos de próteses. Esses são os guidelines, então nós vamos usar guidelines de primeira linha. O momento da infusão não é 2 horas antes, como se falou no passado, é no momento ali da infusão anestésica para ele ter um pico de ação no momento da cirurgia. E os níveis séricos, eles precisam estar mantidos. Então, na classe 1 e 2, teoricamente, eles não seriam indicados, com exceção de acima de 70 anos, desnutridos, imunocompetentes, cirurgia de urgência, próteses ou telas, cirurgia da mama, cirurgia cardíaca de grandes vasos, hérnia incisional e comorbidades. Então, são exemplos de cirurgias limpas que eu vou fazer um antibiótico profilaxia. Aquelas cirurgias potencialmente contaminadas, apesar de aqui estar escrito que elas não são indicadas, a maioria dos guidelines e na vida prática a gente acaba utilizando sem grandes pecados. Na classe 3, só que a gente usa sem grandes pecados em classe 2, geralmente uma dose inicial. Exemplo, numa esterectomia, numa cirurgia de colecistectomia, enfim, cirurgias que aí abordam alguma cavidade. Mas por que na esterectomia? É porque na hora que eu faço a abertura da cúpula vaginal, a vagina é uma superfície colonizada. No classe 3, o risco de infecção já até é 100%, porque você levou a uma contaminação. Então, você vai usar um antibiótico, normalmente com uma duração menor de que ela fosse contaminada, em torno de 48 horas. E na classe 4, está infectado, a antibiótico terapia vai ser profilática, orientada por cultura antibiograma, ou então pelo agente etiológico normalmente observado. E a ação do cirurgião? Está lá, todo mundo de faca afiada. O que o cirurgião faz? Isso aqui eu gosto e gosto de repetir. Ele retira o foco, ele debrida o tecido desvitalizado e ele impede que o foco se refaça.
toda vez que forem te chamar para você abordar, ó, esse paciente tem uma infecção, precisa operar e tal, o que vai nortear a minha técnica são esses princípios. Abscesso de parede, manifestação até 21º dia. Basicamente, eu vou abrir a ferida. Abriu a ferida, debridou, tá bonito. Antibiótico sistêmico normalmente não é interessante e não é necessário. Tópico são antimicrobianos, antissépticos, porque senão eu seleciono a microbiota. Aquela coisa de pomada, de antibiótico e coisa, a própria Agência de Vigilância Sanitária Nacional, ela tem contraindicado e até proibido. Infecções do fáscia, mesma coisa, precisa deixar aberta, mas com ressecção do fáscia. As infecções intracavitárias tem aquela história que eu preciso tirar o foco, debridar e impedir o novo foco. Muitas vezes, se ela for difusa, eu não vou ter condições e preciso lavar várias vezes para retirar o foco quanto for necessário. E aí entra aquela discussão, vamos fazer uma laparotomia programada, fechar e a cada 2, 3 dias levar ao centro cirúrgico, ou vamos deixar em laparostomia? Olha, o que norteia o abdômen aberto não é a necessidade de você intervir várias vezes. O que norteia o abdômen aberto, na maioria das vezes, é a pressão intracravitária, é a síndrome do compartimento. E lembra de uma situação, o desvio de trânsito. Muitas vezes eu tenho uma peritonite fecal por divertículos perfurados, etc., que uma peritonite difusa, que tem a Rinchey número 4, tem peritonite fecal, eu preciso fazer uma colostomia proximal para evitar com que esse foco se refaça. Então, a laparostomia aqui com o Bogotá não é uma bolsa vácuo, a bolsa vácuo é bem mais interessante. O que norteia não é se o paciente tinha peritonite ou não, é a condição de eu perder o sítio das minhas alças e fechando causar um compartimento. O que ajudou muito, né, foi o mapeamento dos abscessos intracravitários, que quando eu faço em peritonite difusa, eu não posso drenar a cavidade com uma só. Mas lembra daquele abscesso lá, subfrênico, que a gente tinha visto? Eu preciso fazer a mesma coisa com ele. Retirar o foco, funciona e aspira. Debrida, eu não posso debridar, mas eu impeço que o foco se refaça. Então, esses cateterizinhos tipo pigtail, rabinho de porco, ele fica inserido e fazendo irrigação. Tecido necrótico desvitalizado vai sair da cápsula do abscesso e ele vai ser removido pelo próprio dreno. Então, abscessos que não sejam multiloculados, não tenham septos, eles não são múltiplos, eles são únicos, mapeados pela tomografia, que têm acesso junto à parede abdominal, eles são muito bem resolutíveis com a adenagem percutânea e com a irrigação denada por tomografia, ultrassom, fazendo-se a técnica adequada. E o suporte clínico do antibiótico terapêutico, quando a pessoa já tem um abscesso, que o profilático ficou reservado para aquelas situações que nós comentamos, são guidelines variados de acordo com o grau de evidência. Não dá tempo, às vezes, de esperar a cultura de antibiograma. Esses materiais vão para a cultura, antibiograma, hemocultura e etc. e tal. Mas, sabendo a origem do abscesso, eu tenho a possibilidade de saber as bactérias mais frequentes que vão nortear a minha conduta. Vamos brincar um pouquinho? Quanto a antibiótico profilaxia em cirurgia, pode ser considerados fatores indicadores de antibiótico profilático em operações de feridas limpas, exceto, por exemplo, qual aqui que não tem indicação de antibiótico profilático nas cirurgias limpas? Obesidade é um fator que aumenta. Desnutrição é um fator de aumento. Uso de prótese, eu preciso usar antibiótico considerado potencialmente contaminada. Pacientes categorias como 3, 4 ou 5 na classificação de ASA, ou seja, estado geral mais comprometido. Urticária, preciso fazer urticária em quem tem antibiótico, em quem vai ser operado? Preciso fazer antibiótico em quem tem urticária e vai ser operado? Não, eu preciso fazer antistamínico, né? A urticária não é uma situação que predispõe a infecção como as outras anteriores. Bastante interessante essa questão. Gente, infecção em cirurgia é um universo. Vamos sempre estar com esse raciocínio dos conceitos básicos, porque a gente pode interpretar não só as questões das provas que nós vamos fazer, mas a gente vai poder interpretar o nosso paciente lá no seu dia a dia, junto a seu preceptor,